Paz e graça, abençoado. Amém. Mais uma vez nós louvamos ao Pai, né? Por estarmos aqui juntos, né? Unidos mais uma vez na presença de Deus e também nos dirigindo aos amigos que acessam o nosso canal, o canal Ministério da Graça. Então é uma alegria muito grande, é um prazer muito grande essa nossa estada aqui com vocês, certo? E hoje, abençoados, nós vamos falar a respeito dos herdeiros de Deus. Amém? A ministração passada foi a respeito da eleição dos filhos de Deus. Então nós estamos evoluindo, tá bom? Estamos evoluindo e hoje falaremos sobre os herdeiros de Deus. Abençoados, a princípio nós vamos logo dizendo ou reafirmando que herdeiro é filho, né? Herdeiro é filho. Nós somos herdeiros porque somos o quê? Filhos de Deus. E isso a palavra nos diz, certo? Nós vamos estar citando esses textos, os irmãos podem ir anotando. Infelizmente a gente não pode parar muito assim para esperar os irmãos acompanharem os textos, mas podem ir notando e depois os irmãos verificam em casa, certo? E os amigos também que estarão ouvindo essa palavra não estarão ao vivo, porque essa palavra vai ser gravada. Nós estaremos botando também na tela os textos para vocês acompanharem, porque achamos muito importante. Nós não estamos aqui falando de nós mesmos, nós estamos aqui, inclusive, falando doutrinas novas, né? Porque as pessoas, não, é coisa de novidade, é coisa de invenção, é doutrina nova. Não é doutrina nova que nós estamos falando aqui, não, abençoados. Nós estamos falando da doutrina da graça, revelada 2000 anos atrás ao apóstolo Paulo, quando ele foi chamado para ser luz dos gentios. Certo? Então a doutrina da graça, baseada nas epístolas de Paulo, certo? No Evangelho da Graça. Lembrando daquele texto lá em Gálatas, que inclusive será o texto usado por nós, o livro usado por nós hoje, Gálatas. Lembrando que logo na introdução, o apóstolo Paulo afirma que o Evangelho por ele anunciado não é segundo os homens, não é isso? Ele não aprendeu e nem recebeu de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Então nós estamos pregando um evangelho que se baseia na revelação de Jesus Cristo. Amém, pessoal? Amém. Não é uma doutrina nova, certo? Uma doutrina que foi revelada, um ensinamento que foi revelado há 2000 anos atrás, através do apóstolo Paulo, mas que já foi forjado no entendimento de Deus, no seu conselho, no seu propósito, antes da fundação do mundo. Veja que coisa, nós estamos falando de revelações abençoadas, que Deus tinha preparado para nós de antes da fundação do mundo. Então, a pessoa dizer que uma doutrina dessa é novidade, por outro lado, nós também reconhecemos que, assim, o espanto e as pessoas acharem que é novidade, porque não é ensinado em lugar nenhum. Eu mesmo passei muitos anos no sistema, eu vivi 16 anos no sistema religioso, certo? E nunca, aliás, abençoados, fiz seminário. Não digo isso assim para uma questão de vaidade não, porque seminário, teologia, não ensina nada a respeito do Evangelho da Graça de Deus não, abençoados, por incrível que pareça. Eu estou falando isso na qualidade de quem fez o curso de bacharel em teologia, e nada se aprende a respeito disso que nós estamos falando aqui, mas por incrível que pareça, está revelado, né, na palavra. Então vamos começando dizendo que os filhos de Deus são herdeiros de Deus. Amém? Que coisa grande isso, viu, bênçãos? Que coisa grande isso. Se somos filhos, somos herdeiros. Vamos começar então com Romanos capítulo 8, versículo 16, certo? Romanos capítulo 8, versículo 16, nos diz uma coisa interessante, pessoal. Nos diz que é o próprio Espírito de Deus quem testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Incrível, né? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quem nos traz essa garantia, essa certeza de que nós somos filhos de Deus é o Espírito de Deus. Mas eu gostaria de acrescentar mais um detalhe aqui, abençoados, com base em Gálatas capítulo 6 e no capítulo 4, versículo 6. Veja o que ele diz aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 6.
E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Esse texto é muito conhecido, né, irmãos? De todos os irmãos, de toda a comunidade cristã. Eu mesmo já li, já reli, já até preguei sobre esse assunto, mas não com essa perspectiva da graça. Porque qual é a diferença em olhar para esse texto com a perspectiva da graça, pessoal? Veja bem, é ensinado que nós nos tornamos de Deus, não é isso? Nós somos convertidos, entre aspas, nascemos de novo, ou passamos a pertencer a Deus, ou passamos a ser filho de Deus, após o momento que nós aceitamos Cristo, também, entre aspas, porque nós sabemos em graça que é Cristo quem nos aceita, é Cristo quem nos recebe. Amém? Os irmãos creem dessa forma? É Cristo quem nos aceita. Mas aí no sistema religioso se ensina, como nós estamos batendo nessa tecla, se ensina de acordo com o pensamento humano e não o divino. Então ensina o quê? Que nós recebemos o Espírito de Deus, certo? A confirmação do Pai, e passamos a ser filho dele após aceitarmos Jesus Cristo. Primeiro, não aceitamos Jesus Cristo, abençoado. Ele é quem nos aceita, ele é quem nos recebeu, né? E já há muito tempo. Amém? Mas aqui é dito que, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Vocês estão entendendo, abençoados? Vocês não receberam o Espírito de Deus para se tornarem filhos, não. Estão percebendo aqui? É porque vocês são filhos que vocês recebem o Espírito de Deus. Perceberam? Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque sois filhos, é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, né, Bênção? Mais uma confirmação de que nós somos, tudo é coisa pronta já por Deus, né? Coisa que Deus já estabeleceu antes da fundação do mundo. Na nossa pregação passada, nós afirmamos o que é abençoado, que já estávamos com Deus naquele momento em que Ele estava determinando como teria que ser as coisas aqui. Ou seja, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas. Então daí nós tiramos a conclusão que antes estávamos com Ele e só depois é que nossa existência ela não passou, não veio à tona, vamos dizer assim, no momento em que nós nascemos em carne, não é isso? Nossa existência ela já estava em Deus, ou seja, já preexistíamos com o Pai, certo? E aqui nos é dito que justamente pelo fato de nós sermos os filhos de Deus, é que Deus enviou o seu Espírito. Olha a bênção. O sistema religioso parece que eles entendem tudo ao contrário. A palavra é muito clara, mas parece que entendem tudo ao contrário. A pessoa precisa ir lá receber Jesus Cristo, né? Não tem aquelas pregações, aqueles apelos que inclusive eu fiz muitas vezes, né? Aqueles apelos para que as pessoas venham receber a Cristo, não é isso? E depois vamos agora impor as mãos, vamos fazer orações para que a pessoa, depois que recebeu a Cristo, se tornou filho de Deus, ele receba o Espírito. Não é isso que é ensinado no sistema religioso, nessa lógica das coisas, mas aqui pela palavra nós estamos vendo que é justamente porque nós já somos filhos do Pai, que Ele agora nos dá o Espírito do seu Filho Jesus Cristo, pelo qual clamamos Abba Pai. Amém, abençoados? E esse Espírito, ele não só nos dá a certeza, a garantia de todas as coisas, abençoados, como também nos dá a confiança de chegarmos ao nosso Pai. Olha, quando se diz Abba Pai, Pai querido, né, se trata aqui, abençoados, esse Espírito ele nos deixa em um relacionamento, vamos dizer assim, íntimo com o nosso Pai. É um relacionamento pessoal, é um relacionamento amoroso, é um relacionamento que envolve confiança, certo? Envolve confiança. A palavra diz: se nós somos filhos, vamos então adentrar ao trono da sua graça com confiança. Amém por isso, né? Amém por isso. Então vamos iniciar logo dizendo isso. Esse herdeiro, ele recebe o Espírito de Deus,
ele é herdeiro por uma questão de que ele é um filho predestinado do Pai. A graça não vai abrir mão dessa verdade, certo? Por mais que os irmãos aí dos sistemas não entendam, olha, mas que coisa, então quer dizer que está todo mundo salvo. Bom, nós não estamos aqui para julgar quem é salvo e quem é perdido. A Bíblia fala, e nós cremos na palavra, que existem duas sementes. Uma é o joio, outra é o trigo. São duas sementes distintas. Também nos fala que a fé não é de todos. Veja, a fé é para os filhos de Deus, mas a Bíblia está dizendo que a fé não é de todos. Também nos fala ainda, Jesus Cristo nos fala ainda que aqueles fariseus e aquelas pessoas que não criam nele, ele diz, olha, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então existem aqueles que são ovelhas e que estão predestinados a crerem, e aqueles que não são das suas ovelhas e que por sua vez também não crerão. Essa questão de duas sementes, esse estudo sobre os salvos e perdidos, é uma questão aí, nós vamos até, se Deus nos permitir, trazer mais luz, mais reflexão a respeito desse assunto, enquanto estivermos aqui compartilhando a palavra da graça com os irmãos. Não é assunto para nós nos determos agora, porque agora a nossa preocupação, nossa concentração ainda é com os filhos de Deus. Inclusive essa nossa comunicação através do canal da graça, essa palavra de hoje é direcionada, ela tem um endereço certo, ela é para os corações dos filhos de Deus. Haverão aqueles que não crerão, certo? De jeito nenhum. Mas também haverão, e é justamente esse outro ponto que nós queremos dar continuidade, após mostrarmos que nós recebemos o Espírito de Deus pelo fato de já sermos filhos dele, certo? Mas também a palavra nos diz que existem aqueles filhos do Pai, que ainda não estão preparados, ou seja, não chegou o tempo ainda, pessoalmente falando, porque o tempo geral já chegou, abençoado. O tempo da nossa iluminação no geral já chegou. O tempo da graça foi desde o momento que nosso Senhor Jesus Cristo disse, Pai, está consumado. Consumou todas as coisas ali no Calvário. Então ali inaugurou-se o tempo da graça. Mas assim, pessoalmente, para alguns abençoados, parece que o tempo assim da sua iluminação ainda não chegou, né? E eu vou estar falando sobre isso. Qual o sintoma da pessoa que ainda não está iluminada, não chegou o tempo dela exercer essa fé, que se ele é um filho de Deus, ele já tem lá no seu íntimo, certo? Ela como que está guardada, né? Está ali nata, como uma semente. Você pega uma semente, todas as características da árvore, o fruto e tudo está ali na semente, está ali nata na semente. Se você então semeia e aí tudo no seu tempo ela nasce, aí você vai ver o fruto, certo? Então você olha assim para alguns filhos de Deus, o qual não devemos estar julgando ninguém, nem olhando, alguns até vivendo, certo, de uma forma que não é do agrado do Pai, né? Às vezes até levado pelas obras da carne, e aí começam os julgamentos e as pessoas começam a julgar. Outro dia eu estava conversando com um abençoado e ele está aqui entre nós. Chegou para um ministro que se diz do Evangelho, veja que coisa, e olha irmão, rapaz, ô irmão, depois o irmão chamou esse abençoado e disse, olha, você não me chame mais de irmão. Veja que coisa, abençoado. Veja o que é que o sistema religioso faz com a consciência de alguns filhos de Deus, certo? Você não me chame mais de irmão porque você não professa a mesma fé que eu. Na realidade, na mente daquele abençoado lá, daquele irmão abençoado, ministro, é que ele está entendendo assim, não pertence à minha denominação, não professa a mesma fé que eu, certo? Logo não é um filho de Deus, né? Porque veja bem, pessoal, veja bem, se eu digo a um irmão que não me chame de irmão, se eu digo a uma pessoa que não me chame de irmão, eu estou considerando que ele não é um filho de Deus, porque se ele é um filho de Deus, abençoado, pode me chamar de irmão à vontade, não é isso? Então eu estava aqui pensando, inclusive no dia que o irmão me disse isso, para minha tristeza, né? Absurdo, isso é absurdo. Enquanto o irmão estava me dizendo, eu lembrei daquela questão dos dois ladrões na cruz, não é, abençoado? Os dois ladrões na cruz, certo? Não há quem negue a essa altura do campeonato que um deles não era filho de Deus, né?
Tanto é que o Senhor disse: hoje estarás comigo no porque ele recebeu Cristo. Abençoado, nós vamos ver aqui, na verdade, com o tempo, que essa fé que nele foi brotada ali naquele momento, é uma fé que o próprio Pai já havia implantado. Lembrem, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. Então, se aquele malfeitor ao lado de Cristo teve a capacidade de crer, foi porque nós sabemos agora pelo Evangelho, foi o próprio Deus que deu, não é isso? Enquanto que o outro amaldiçoava, o outro, estando na mesma condenação, amaldiçoava. Então ali ficou típico, né? Um recebeu, teve a entrada no céu, um salvo e outro ali perdido, certo? Abençoados, agora eu penso, se você, esse pastor que disse ao irmão que não chamasse ele de irmão, visse esses dois ladrões juntos, ou mesmo separados, praticando o mal feito, porque eles praticaram o mal feito, a ponto de terem sido condenados à cruz, não é isso? A crucificação. Só Jesus Cristo é que foi inocente nesse caso, mas foi por nossos pecados. Mas aqueles dois ladrões, eles na realidade praticaram o mal feito e foram condenados. Se você visse eles dois, você teria condições de saber quem deles era o joio e quem deles era o trigo? Quem deles era o filho de Deus e quem deles não era o filho de Deus? Entenderam, irmãos? Então, ao ser humano não compete esse preconceito, esse julgamento de querer saber quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Eu com essa compreensão do Evangelho, diria aos dois ladrões: a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mas Samuel, você estaria acertando em um e errando o outro, porque um ficou provado que era filho de Deus. Então eu prefiro, abençoado, chamar um filho da perdição de filho de Deus, do que um filho de Deus de filho da perdição. Entenderam, abençoados? Porque nós, embora sabemos que existem duas sementes, não podemos discriminar. Até porque está claro lá, quando o próprio Jesus Cristo ensinou sobre a semente do joio e do trigo, alguns dos seus servos disseram: Senhor, vamos lá então tirar o joio do meio do trigo. O Senhor disse: não, vocês não saberão, há muita semelhança. Está entendendo? Essas coisas, irmãos, são mistérios de Deus. Só Deus conhece o coração dos seus filhos. Então esse abençoado que cometeu esse absurdo de dizer ao irmão que não lhe chamasse mais de irmão, certo? Esse abençoado passou longe do conhecimento do Evangelho da Graça. Eu fico imaginando, porque se trata de um ministro, né, da lei, mas é um ministro, eu fico imaginando, abençoados, o efeito que o ensinamento de uma pessoa assim, ela vai causar aos filhos de Deus que estarão ouvindo a eles ali. Então, o fato é, nós somos filhos de Deus, certo? E como não podemos conhecer a ninguém segundo a carne, e o Evangelho da Graça nos exorta que a ninguém conheçamos segundo a carne, até o próprio Cristo, se nós o conhecemos dessa forma, já não conhecemos mais, porque quando ele veio na carne, ele veio debaixo da maldição, ele fez maldição em nosso lugar, não foi isso? Ele cumpriu a lei em nosso lugar, ele foi condenado, tudo em nosso lugar, mas o apóstolo Paulo diz assim: ele agora está glorificado, e nós o conhecemos dessa forma, glorificado e ressurreto. Não estamos autorizados a estar julgando a ninguém segundo a carne. Essa é uma outra visão do Evangelho da Graça, certo? E até porque aqui em Gálatas, no capítulo 4, versículo 1, nos é mostrado, abençoados, que há momentos, há situações, certo? E eu creio, infelizmente, eu digo infelizmente, mas Deus sabe de todas as coisas, em que os filhos de Deus, eles vivem como se fossem escravos. Vocês estão entendendo? Ou seja, o comportamento deles, a fé deles, a compreensão deles, a consciência deles, por não terem chegado ainda à compreensão da fé do Evangelho da Graça, então ainda estão comprometidos, vamos dizer assim, uma consciência má formada. Você não sabe, no próprio aspecto físico, vocês sabem que uma criança, ela não tem uma consciência de um adulto. Ela vai formando a sua consciência com o tempo. Então você não pode esperar de uma criança a consciência, o conhecimento, um procedimento de um adulto. Ainda está em formação, certo? Então vamos imaginar assim, os filhos de Deus aqui em uma consciência má formada. Vamos
Vamos ver o que acontece em Gálatas 4:1. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada ele difere do servo, ainda que ele seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então, abençoados, sabemos que somos filhos de Deus. Não estamos aqui preocupados, nem considerando, nem a fruto da nossa palestra, da nossa preocupação em nossa palestra agora, amar semente, aqueles que não são. Não estamos ignorando esse fato. A Bíblia nos fala desse fato. Mas o que nós estamos nos preocupando agora e nos concentrando agora é na questão de herdeiros de Deus. E os herdeiros de Deus são filhos de Deus, certo? Então ele tem um tempo em que ele ainda, como menino, ou seja, com sua consciência espiritual mal formada, ele vive como escravo. Ou seja, ele nada difere do escravo. Vamos pensar um pouco como é isso aqui, abençoados. Porque é o seguinte, eu já disse inclusive isso na minha primeira pregação que eu fiz sobre esse assunto. Tutores, curadores, ou em outra expressão, aio, são mestres. Quem tinha condição, é claro, eram normalmente nobres, ou reis, ou pessoas da elite que tinham dinheiro, contratava tutores, ou curadores, ou aios, ou mestres, certo? Para cuidar da educação dos seus filhos. Vocês entendem? Para cuidar da educação dos seus filhos. Então, durante todo esse tempo, enquanto os filhos estivessem sob a tutela de um mestre, certo? Claro, na sua infância, eles não tinham consciência de quem eles eram. Eles não tinham consciência da herança que eles tinham. Não tem como uma criança. A criança normalmente, na infantilidade, ela não tem compreensão das coisas de adultos, certo? Tá, seu pai é rico, seu pai está lá sabendo o que é isso. Eles viviam como qualquer um, certo? Inclusive o apóstolo diz aqui, eles em nada diferem do servo. Em uma casa há filhos dos servos, há filhos dos senhores, mas as crianças ali não estão sabendo de nada disso, não tem consciência. A questão aqui, abençoados, é de consciência espiritual, ou seja, ter conhecimento de quem eles realmente são. E eu vou dizer aqui para vocês, irmãos, é dessa forma que ainda estão vivendo a maioria, eu vou dizer ainda, a grande maioria dos filhos de Deus. Estão vivendo como servos, sendo senhores de tudo, nos diz a Bíblia, porque o que é de Deus é nosso. Vocês creem nisso, abençoados? Esse é o tema, herdeiros de Deus, herdeiros de Deus, porque sois filhos, logo sois herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém, abençoados? Vocês creem nessa palavra? Então, se nós somos filhos, logo somos herdeiros. Isso aqui não há mistério, não. Todo mundo sabe que filho é herdeiro daquilo que o pai tem. E olha aqui, o nosso pai, abençoados, tem muita coisa. Tem muita coisa. É triste, por um lado, né? Eu me alegro por um lado, que o fato de ter a consciência dessas coisas é um privilégio muito grande, abençoados. Olha, ser filho já é um privilégio muito grande. E ser filho adulto, ou seja, consciente de quem ele é e do que ele tem da parte do pai, é um privilégio dobrado, né? Chamamos isso de graça sobre graça. Ser filho é graça, e ser filho consciente é graça sobre graça, abençoados. Por quê? Ele não vai mais viver como escravo, certo? Ele não vai mais viver preso, certo? A jugo de servidão, ou ter essa consciência de escravo, se ele agora é um adulto, é um iluminado. Mas aqui em Gálatas 4:1 está dizendo que o filho, ele enquanto ele for menino, o herdeiro enquanto ele for menino, ele não vai diferir nada do servo. Ele vai viver como se fosse escravo, mesmo sendo senhor de tudo. E esse tempo, abençoados, ele foi propício na época da lei, quando o Senhor deu a lei através de Moisés. Todo mundo sabe disso, né? A cristandade sabe das duas alianças, só não sabe fazer a diferença, infelizmente, até porque muitos ainda têm aquela consciência de escravo, de menino, mas sabem que existem duas alianças, né? Uma que foi feita no Sinai e outra que foi feita por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Posteriormente, nós, se Deus permitir, estaremos falando sobre as duas alianças, mas que elas existem, certo? E a Bíblia nos diz que esse foi o tempo em que o herdeiro era
menino. E que durante todo esse tempo, Deus deu aos seus filhos, aos herdeiros, um tutor. E vamos ver que tutor é esse, abençoados. Vamos ver que tutor é esse em Gálatas, no capítulo 3. Vamos ver aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 23 em diante. Vamos ver o tutor que Deus nos deu aos seus filhos, e isso no tempo da antiga aliança, do velho pacto. Ele diz assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio, tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, abençoados, veja esse texto, depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo do aio. Quem era o nosso mestre, ou melhor dizendo, já que eu não nasci naquela época, eu sou um filho de Deus, igual aqueles filhos de Deus daquela época, mas que não nasci naquela época, né? Então quem era o mestre na época da lei, abençoado? Na época do antigo pacto? A própria lei. A lei foi dada como aio, como tutor. Vocês estão entendendo, abençoados? Vocês estão entendendo? Então a lei foi dada. E outra coisa, outro detalhe aqui sobre essa lei, eu acho interessante a mentalidade teológica. Eu admiro até por um lado a engenhosidade da mente humana. É pena, certo? Que quando essa mente humana ela tenta contradizer as verdades do Evangelho da Graça, ela se perde tudo. Mas a engenhosidade. Conseguiram dividir essa lei em moral e cerimonial. Está entendendo? Enquanto que a gente lê a Bíblia de capa a capa e não vê nenhuma especificação sobre duas leis. Em nenhum lugar, eu posso afirmar aos irmãos, em nenhum lugar da Bíblia se fala de duas leis, como sendo uma moral e uma cerimonial. Abençoados, a lei é uma só. A lei dada por Deus é uma só. Agora, o que ela tem são aspectos morais e aspectos cerimoniais. Isso é uma coisa. Claro que a lei de Deus, a lei una, dada por Deus através de Moisés no Monte Sinai, ela tem esses dois aspectos, mas não se trata de duas leis. Tentaram fazer esse arranjo teológico, fizeram, e criaram instituições religiosas fortes em torno dessa engenhosidade teológica, certo? Somente para conseguirem afirmar aquela questão, por exemplo, do quarto mandamento, né? A igreja mais que ensina a respeito de duas leis, a igreja adventista do sétimo dia, nós dizemos isso porque eles ensinam claramente, inclusive dizendo que quem não guarda o sábado não tem o sinal de Deus, certo? Colocando na consciência dos filhos de Deus, se você não guardar aquele dia, você não vai poder estar salvo, você está em desobediência à lei divina. Então as pessoas ficam com aquela consciência de que estão transgredindo, e o transgressor, pelo amor de Deus, né? Então ele não vai ter paz no coração se ele está transgredindo. Mas todo esse engenho, toda essa coisa, esses arranjos teológicos, certo? Até chegar a dividir a lei, que não se divide em duas partes, moral e cerimonial, foi justamente para dar sustentação a essa questão do sábado, do dia. Não tem outra preocupação. A preocupação toda é em torno de provar, certo? Que a lei foi dividida como sendo o decálogo, os 10 mandamentos, a moral e os demais itens da lei como sendo a cerimonial, onde não existe essa divisão, abençoado. Toda essa preocupação, todo esse estudo é justamente para trazer a obrigatoriedade da igreja hoje viver debaixo dos 10 mandamentos. Aí quando você diz que não estamos mais debaixo da lei, é a lei moral, a cerimonial. A lei moral não. A lei moral nós precisamos estar debaixo dela ainda. Vivemos, aliás, quando veio a graça nos veio para nos possibilitar, justificou e nos possibilitou agora a obedecer essa lei. É isso que eles estão afirmando. Mas que há uma obrigatoriedade, sim, o Filho de Deus, aliás, eu não sei nem se eles usam ainda essa expressão, o Filho de Deus, o salvo, o abençoado, né? Então o Filho de Deus, assim, ele vai estar
debaixo ainda, sobre a obrigatoriedade de obedecer na íntegra os 10 mandamentos, porque se não for dessa forma, ele não está evidenciando ser sincero, não está evidenciando ser um verdadeiro filho de Deus. Mas abençoado, deixa eu dizer aqui uma coisa, quando a Bíblia fala da lei, ela fala de uma lei só, toda a lei dada a Moisés. Quando a Bíblia diz que essa lei, ela nos é tutora, e que ela serviu para nos conduzir a Cristo, mas que quando nós chegamos, alcançamos a fé em Cristo, já não estamos mais sujeitos a ela, está falando de toda a lei dada a Moisés no Sinai. Inclusive, lá em Coríntios, quando ele fala do ministério da morte, ele diz o ministério da morte, que foi o que, abençoados? Gravados com letras em pedras. Olha, pessoal, todos sabemos que o que foi gravado com letra em pedras foi justamente os 10 mandamentos. Então, como o apóstolo Paulo não fazia distinção da lei, quando ele estava se referindo à lei, era a lei como um todo, e nesse caso, ele se referiu especificamente aos 10 mandamentos, porque foi o quê? Gravados em letras em pedras. E outra passagem, quando ele diz, mas eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás, também nos 10 mandamentos. Então, essa lei, abençoados aqui, nós vamos futuramente estar falando mais sobre isso, porque é importante para que os filhos de Deus sejam iluminados. Essa lei que ele diz aqui, mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do aio, ou seja, da lei do tutor, certo? De maneira que a lei nos serviu de aio, né? Então a lei nos serviu de aio, e quando nós estamos, depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do aio. Essa lei aqui, certo? É toda a lei dada a Moisés, não existe essa distinção entre lei moral e lei cerimonial, não existem duas leis, isso foi arranjo teológico, isso foi inventado. Eu acho impressionante como o homem se esforça, se esmera em negar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é passado com essa simplicidade. Está entendendo? Mas nós vemos aqui que existe um tempo determinado por Deus. Essa lei foi dada com um tempo determinado. Foi dado por Deus? Foi. O tutor, o mestre, o aio foi estabelecido por Deus? Foi. Ninguém está discutindo aqui a origem da lei, a autenticidade da lei, que ela é santa, justa, que ela é boa. Está entendendo? Mas para cumprir o seu objetivo. E qual foi o objetivo dela? Ela nos serviu de tutores. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Mas o importante é que hoje nós, iluminados em Cristo, não estamos mais debaixo de tutores. Veja que interessante, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, no versículo 3 do capítulo 4, quando éramos meninos, isso no entendimento, isso na consciência espiritual, quando éramos meninos, estávamos reduzidos a servir primeiros rudimentos do mundo. Abençoados, isso aqui, eu estou lendo agora Gálatas 4. Eu tinha acabado de ler que nós estamos mais debaixo do aio, debaixo de tutores, em Gálatas 3. Ou seja, se trata não só do mesmo autor, se trata da mesma epístola, da mesma carta. Está entendendo? Então, aqui nós estamos dentro de um contexto. Quando ele fala que nós não estamos mais debaixo de rudimentos, está entendendo? De ensinamentos do mundo, de julgo de servidão, abençoado, ele está falando do aio, ele está falando daqueles que estavam debaixo da lei. Está entendendo? Até porque quem está debaixo da lei, segundo está escrito nessa própria carta aqui, porque não há tempo assim para a gente fazer, vamos aos poucos, a proporção que nós fomos fazendo essas palestras aqui, nós vamos aos poucos passando esses conceitos para os irmãos. Mas aqui está dizendo que maldito aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo da maldição. Vocês estão entendendo? Porque quem obedecer toda a lei e tropeçar em um só ponto é culpado de todos, não é isso que está dito? Eu pergunto, quem, abençoados, quem dos filhos de Deus nesse mundo conseguiu essa proeza? Até porque se tivesse conseguido, o mestre dos mestres, o Senhor, aquele que veio cumprir em nosso lugar, Jesus Cristo, não teria vindo, né? Não teria necessidade dele vir. Então, fora nosso Senhor Jesus Cristo, abençoados, ninguém cumpriu a lei, certo? Mas ela nos serviu de tutor,
né, de mestre, para nos conduzir a Cristo, abençoados. E agora vamos ao outro ponto. E por que ela nos serviu de tutor? Em que sentido? Veja bem, abençoados, uma criança, ela não tem consciência total dos seus atos. Você não pode deixar uma criança à vontade, você não pode chegar assim para uma criança e dizer, faça o que você quiser. Você pode fazer isso? Será um desastre. Será um desastre, não é isso, abençoado? Também no contexto espiritual, um menino espiritual, o não experimentado, o não amadurecido, certo? Se dá da mesma forma. Ele precisa de mandamentos, ele precisa de regras. Quando você diz que não estamos mais debaixo da lei a um menino, é como se fosse, usa aquela expressão, a pessoa pipoca, né? Fica agoniada, vamos dizer assim, né? Fica agitada, sem saber, e agora? Bom, o que é que esse cara está me dizendo? Não é isso? Há quem diga que, por exemplo, os ministros da graça, eu também já fui honrado com essa comparação, eu tive a honra de ser comparado dessa forma, é o pregador da licenciosidade, do pode tudo, né? Eu também já fui privilegiado, certo? Com essa, taxado dessa forma. Para mim é um privilégio, certo? É o pregador do pode tudo. Ah, não, é o irmão lá. Outro irmão chegou e disse, irmão, vamos aqui ouvir o irmão Samuel, que está pregando para a gente, fazendo os estudos bíblicos, falando sobre a graça. Quem? Irmão Samuel, não. Irmão Samuel está pregando o quê? O pode tudo. É isso que uma criança espiritual, certo? Observa, compreende quando nós falamos que não estamos mais debaixo da lei, que estamos agora vivendo a liberdade com que Cristo nos libertou. Vocês estão entendendo? A mente ainda cativa vai imaginar dessa forma. Outro dia, um irmãozinho chegou, coitado, cansado. Sabe aquela impressão que eu tive daquele irmão que vinha há muito tempo carregando um peso nas costas, sabe? Cansado dos fardos, das obrigações. Ele disse, olha, irmão, o pastor lá me fez eu vender até minha televisão para dar para a igreja, e agora? Porque para que Deus me abençoasse. Olha, abençoado, que heresia. A palavra nos diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Essa é a consciência de um filho de Deus amadurecido. Mas esse irmãozinho foi levado a vender uma televisão que ele tinha comprado, a prestação ainda não tinha pago, para doar para a igreja, porque o pastor fez uma campanha e disse que Deus o abençoaria se ele fizesse isso. E o irmão assim fez, e resultado, ficou mais endividado ainda e ao mesmo tempo sem a televisão. A irmã chegou lá no meu trabalho, era um colega de trabalho, e assim, se queixando, irmão, eu estou em dúvida, sei lá, eu fiz isso, eu olhei para o irmãozinho assim, senti aquele cansaço, sabe? E lembrei aqui de Gálatas 4, eu digo, está aí um herdeiro, meu pai, vivendo como escravo, com a consciência cativa. Eu disse, olha, irmão, eu comecei, sabe, a passar a palavra de Deus, mostrar a liberdade com Cristo, mostrar que não estamos mais sujeitos a nada disso, já fomos abençoados, já somos salvos antes da fundação do mundo, está entendendo? Não precisamos de nada disso. Eu fui, sabe, desenvolvendo e mostrando alguns textos para o irmão. Ele tinha uma Bíblia, irmão, vem aqui, vamos aqui ver os textos, olha, tá bom. E aí, com uma semana depois, eu encontro novamente o irmão no mesmo ambiente de trabalho. Irmão, e aí, como vai? Eu disse, rapaz, deixei aquela igreja lá. Deixei aquela igreja, saí, não quero mais sair. Mas aí, abençoados, tá tudo bem? Tá, tô lá com uma farra com minha mulher, lá em casa, estamos bebendo, estamos curtindo à vontade agora. Meu pai do céu, eu mostrei a graça a um menino, a uma criança espiritual. Vocês estão entendendo, abençoados, a noção da coisa aqui? Então, o herdeiro, enquanto é menino, ele nada difere do escravo, ele tem que estar mesmo debaixo de tutores, por incrível que pareça. É necessário que esteja se dizendo a filhos de Deus, faça isso, faça aquilo, para prendê-los à vontade do Pai, né? E acaba não prendendo à vontade do Pai, aprende a lei, aos tutores. Então, eu digo, meu pai, será que eu fui dizer a tua graça a uma criança ainda que não estava pronta? Porque em momento algum, abençoado, o apóstolo Paulo nos diz, nós vamos permanecer no pecado que Deus já tirou de nós, né? Vamos permanecer para que a graça abunde sobre nós, de maneira nenhuma. Como nós vamos permanecer abençoados no pecado, na licenciosidade, se nós já fomos crucificados com Cristo? Não é isso?
E ao mesmo, nosso corpo do pecado já foi desfeito, e eu declaro isso, abençoados, para a minha vida e a vida dos irmãos, foi desfeito. E Deus não nos conhece mais segundo a carne. Então, esse tipo de conhecimento, o que é que vai gerar em nós, abençoados? Licenciosidade? De forma nenhuma. O fato de eu ter me tornado um filho adulto e não obedecer mais o pai, segundo mandamentos, segundo regras de tutores, mas nós vamos ver que nós estamos ligados ao pai em amor, ligados ao pai em espírito. Então é claro que a minha inclinação será para Deus. E é claro que a inclinação que é para Deus não é nenhuma inclinação para o pecado, né? Não podemos entender dessa forma. Eu fiquei assim, meu pai, me dê orientação para que eu possa saber falar para os seus filhos, mostrar que eles são libertos em Cristo Jesus, e que isso não significa dizer, certo? Licença para o mal, abençoado, para o erro, porque pecado na realidade é errar o alvo. A tradução da palavra pecado no original é errar o alvo. Então, para viver errando o alvo, essa carne não significa dizer que ela não erre, ela erra. A carne de todos nós erra, nós somos sujeitos à paixão, mas não é essa a inclinação de um filho de Deus, não é isso que acontece com ele, a proporção que ele toma o conhecimento da verdade do seu evangelho. E nós vamos dar continuidade aqui, falando sobre esses herdeiros, sobre qual é a inclinação dos filhos de Deus, quando eles são de fato libertos. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Essa palavra aqui, abençoados, ela como que perturba a mentalidade de um filho de Deus. Eles não sabem como lidar com essa palavra aqui. Veja: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Volto a alertar os abençoados, estou falando de Gálatas. E jugo da servidão que ele está falando é lá o aio, é quando vivíamos o que? Debaixo de onde? Da lei, e a lei mesmo dada por Deus a Moisés. Ele disse: olha, não vamos mais viver debaixo de jugo da servidão. Abençoados, inclusive, o maior problema de Paulo, o maior embate de Paulo, certo? Não foi nem com os gentios, sabe, apesar dele ter sido perseguido, apedrejado, né? Mas não foi nem pelos gentios, foi mais pelos judeus. Ele foi mais perseguido pelos judeus, está entendendo? Que era onde Paulo ia pregando, falando da liberdade em Cristo. Os irmãos judaizantes vinham atrás: olha, se vocês não circuncidar, vocês não podem ser salvos. Se vocês não guardarem um dia, certo, mais que outro, vocês não poderão ser salvos. E por aí vai, certo? São muitos os mandamentos, são muitas as regras, são muitas, abençoados, as regras que a igreja exige que um filho de Deus faça, que o filho de Deus cumpra, para que seja salvo, viu? Para que seja salvo. São muitas a expressão que eu queria usar, as obrigações, né? Muitas obrigações. É impressionante, quando a gente chega lá, eu digo que eu já participei, já fiz parte, todo esse processo que eu estou falando, os abençoados, eu, pela graça divina, eu já passei, e os irmãos aqui também. Você chega lá, aí está um pregador falando, e como a graça é a graça, né? Ela toca no coração do filho de Deus, mesmo que você fale um pouquinho, né? Aí o pregador fala do amor de Deus, fala do Cristo que por nós morreu para ser o nosso Salvador, e que se nós o recebermos naquele momento, nós seremos salvos, certo? E por incrível que pareça, e pela misericórdia de Deus, Deus vai tocando no nosso coração, a gente vai sentindo a necessidade dele, e vai lá mesmo e aceita tudo, né? E sente aquela libertação. É a primeira sensação que um filho de Deus, o chamado novo de seguido, né, pelo sistema religioso, um filho de Deus assim, um pouco, eu digo que recebeu um lampejo da luz divina, recebe, é aquela sensação de alívio, de paz, de alegria, né? De satisfação agora na vida. Ele acorda, ele vai dormir, acorda no outro dia pensando que já está no céu, e ele de fato, em espírito, ele já está em Cristo, não é isso? Lembre-se do que está escrito lá em Colossenses, abençoados: já estáis mortos, e a vossa vida está onde? Escondida com Cristo em Deus. E também nos é dito que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então essa é a nossa realidade espiritual hoje em Cristo, quer conheçamos ou não, como no caso aqui dos herdeiros. Lembre, ele mesmo estando menino e
vivendo como escravo, ele é senhor de tudo. Por que ele é senhor de tudo? Porque ele é herdeiro de Deus. Todas essas bênçãos de Deus, todas as bênçãos imagináveis e inimagináveis, abençoados, porque Deus tem muita coisa, né, que nós sabemos, e muito mais ainda coisas que não sabemos. Todas as bênçãos imagináveis e as inimagináveis, certo? Coisas que o olho não viu e que não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os seus. Amém, abençoados? Vocês creem nisso? Então, aqui esse herdeiro, mesmo sendo menino, é de Deus. É por isso que ele aqui, alegoricamente, ele fala que ele é senhor de tudo, certo? Ele é senhor de tudo. Então, a gente acorda naquela sensação, oh, glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas quando você começa agora a desenvolver a sua vida cristã, recebendo informações do sistema religioso, daqui a pouco você está se sentindo mais pesado, mais cheio de fardos e mais cheio de culpa, por incrível que pareça, do que quando você estava antes. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, pessoal? Alguns de vocês aqui já passaram por isso. A gente entra, né, naquela promessa de alívio, de salvação, de perdão divino e eterno. E daqui a pouco, quando nos vão colocando, mas você vai ter que fazer isso, você vai ter que guardar um dia, você vai ter que guardar isso, você vai ter que vestir aquilo, você vai ter que agir dessa forma, você vai ter que fazer assim, se não for assim não agrada a Deus, e acabam dizendo, se não for assim não é salvo, né? Então daqui a pouco o filhinho de Deus vai estar ali se sentindo mais culpado, mais condenado, mais em risco do que antes. Não é à toa que muitos desistem da caminhada, não é isso? Não é à toa que muitos desistem da caminhada, que os dissidentes são muitos, as pessoas que se afastam, que entram e saem, são muitos porque eles foram com a promessa de salvação, com a promessa de liberdade, e de repente se veem cativos, mas se veem cativos abençoados. Por quê? Porque o que se ensina no sistema religioso são rudimentos do mundo, ainda são as impressões da lei, abençoados, apesar de que Cristo é o fim da lei. Amém? Cristo cumpriu a lei por nós. Não estamos mais debaixo do aio, ou seja, não estamos mais debaixo da lei, agora que recebemos a fé em Cristo, que essa fé já brotou em nossos corações. Mas mesmo assim, abençoados, mesmo assim, se ensina nas igrejas, né? Se ensina, digo igreja enquanto sistema religioso, se ensina o que se ensina nas igrejas, é julgo de servidão. E aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós, na verdade, somos salvos para a liberdade com que Cristo nos libertou. Amém? O Filho de Deus, enquanto herdeiro menino, enquanto a sua consciência não está preparada, eu não sei como vai ficar a situação dele, certo? Porque, veja, ele vai ter que ficar mesmo debaixo de rudimentos, mas que pelo menos seja a lei dada lá a Moisés, certo? Que já não é mais algo para a gente hoje guardar, quem tem essa iluminação divina, mas que pelo menos fosse essa lei, né? Interessante que o sistema nem essa lei pratica, porque se nós formos ver o que está acontecendo por aí, ninguém está guardando lei nenhuma, abençoados, ninguém está guardando lei nenhuma, porque a lei não só nos manda guardar os mandamentos, mas diz como é que devemos guardar o mandamento, certo? E as pessoas estão procurando guardar por conta própria. E o pior de tudo, preceitos humanos. Por exemplo, a ceia, que nós vamos também, se Deus permitir, trazer uma informação sobre o que é a ceia, né? Essa ceia que as igrejas hoje, abençoadas, com aquele pão, com aquele suco, estão tomando nas igrejas, aquilo ali, nem a Páscoa judaica, nem aquilo que foi determinado pela lei aquilo ali é uma imitação da lei, é algo inventado mesmo pelo sistema religioso, bênçãos. Se nós não estamos mais sujeitos à lei, imagine viver agora sujeitos a mandamentos, a rudimentos de mundo, que são na verdade imitações da lei. Isso é impressionante, e isso causa prejuízos à consciência de um filho de Deus, que deve viver agora libertos, consciente de que tem recebido do Pai o Espírito Santo para viver segundo a sua vontade. Nós dissemos, abençoados, no início desse ministério, que na nossa primeira pregação, eu lembro muito bem, que esse ministério em graça é o ministério do Espírito de Deus. E vamos ver agora por quê. Vamos ver aqui. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22
e 23. Veja, todo o texto de Gálatas, abençoados, toda a carta aos Gálatas fala sobre esse assunto, contexto e contexto. Os irmãos podem chegar em casa, só são 6 capítulos. 6 capítulos, vocês podem ler, vocês vão ver que eu não estou aqui fugindo do contexto. Estou pegando um texto aqui e outro ali, porque o tempo não permite que a gente faça todo o estudo de Gálatas numa reflexão só. Mas a gente pega os principais, sabendo que se os irmãos forem nos demais textos, vão ver que estamos concordando. O pensamento é esse. Aliás, o objetivo da carta aos Gálatas, certo? Quando Paulo escreveu, foi justamente porque os irmãos que haviam recebido o Evangelho da graça de Cristo estavam se desviando. Ele disse: olha, eu me admiro, irmãos. Ele já introduz o Evangelho assim. Depois dele dizer: olha, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, tal. Aí no decorrer ele começa logo dizendo: olha, irmãos, eu me admiro muito que tão depressa vocês estejam se desviando daquele que vos chamou a graça de Deus, para a graça de Deus, na graça de Deus, para outro evangelho, o qual não é outro, até porque não existe outro, né? Não existe outro, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam. E a partir daí agora ele começa a discorrer essa questão de guardar dias de circuncisão, de estar debaixo da lei. Então, abençoados, o que o apóstolo está falando aqui justamente contra o judaísmo, certo? O judaísmo. Aí ele diz aqui em Gálatas capítulo 22, ou capítulo 5, versículo 22, após também ter falado aqui de obras da carne, né, que não serve para nada, no 22 ele diz: mas o fruto do Espírito é. Aqui nesse ponto, eu peço a Deus, nesse momento, que ilumine os olhos do nosso entendimento, para saber a profundidade desse texto. Olha, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Frutos do Espírito, frutos do Espírito. Abençoados, lembre que porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de quem? Do seu Filho, pelo qual clamamos a Pai. Agora está dizendo que o fruto desse Espírito, a operação desse Espírito em nós, o resultado, fruto é o resultado, abençoado. Fruto é resultado, é consequência, certo? Quando a coisa dá fruto, né? Então qual é o resultado? O Espírito de Deus habitando na vida dos seus filhos. Paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, amor, que inclusive é o princípio que cumpre toda a lei, né? Toda a lei se cumpre nessa palavra: amar a Deus sobre todas as coisas, e o que? O próximo como a ti mesmo. E quem, abençoados, em sã consciência, vai esperar que um filho que viva na infantilidade, na escravidão ainda, na inconsciência espiritual, presos a rudimento de mundo e debaixo da lei, quem espera que um filho ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? Abençoados, o que menos existe no meio, deixa-me dizer uma coisa aqui a vocês, e vocês podem confirmar, já tem confirmado e vão confirmar no dia a dia, o que menos existe no meio, onde impera a lei, é o amor. É o que menos existe, onde predomina regras, leis, normas, o que menos predomina é o amor. Vocês estão entendendo? Até porque amor não se pode cumprir por mandamento. Ninguém ama por mandamento. Não há condição de amar por mandamento. Apesar de que Deus nos manda amar, mas não há condições de amar por mandamento, abençoados. Não existe essa condição. Amor não é algo que se pode cumprir. Amor é fruto do Espírito, amém? Amor, paz, longanimidade. Agora veja a revelação do 23, um capítulozinho, um versículozinho curto e que já define tudo. E contra estas coisas não há o que, abençoados? Não há lei. Todo o objetivo de Deus para as nossas vidas, você quer agradar a Deus, abençoados? Você quer agradar a Deus? Né? Todo o objetivo de Deus para as nossas vidas, uma vida que agrada a Deus, ela se cumpre através dos frutos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É isso que nós temos insistido com os irmãos.
Claro, eu não tenho aqui a ilusão de que um filho de Deus ainda preso a rudimentos do mundo vai entender o que eu estou dizendo. Eu não trago essa ilusão, a não ser que Deus mesmo, e eu oro por isso, ilumine os olhos do entendimento da pessoa para saber o que eu estou dizendo. Mas eu tenho certeza que os irmãos que já são iluminados estão sabendo o que eu estou dizendo, certo? Abençoados quem vive de acordo com essas coisas, por exemplo, quem vive de acordo com o fruto do Espírito Santo de Deus: amor, paz, longanimidade, temperança, domínio próprio, fé, mansidão, e contra essas coisas não há lei. Então quem vive de acordo com esse princípio vai estar preocupado lá se a lei está dizendo não matarás, não furtarás. Pelo amor de Deus, irmãos, o Espírito, olha, a lei está dizendo, só existe um Deus, não existe outro além de mim. E você acha que um filho de Deus, que tem Deus nele, vai precisar dessa lei para quê? Por incrível que pareça, abençoado, somente os meninos, só aqueles que vivem debaixo do jugo da servidão, o herdeiro enquanto é menino. Mas o iluminado por fé, em que reina nele, em que frutifica nele, ou se evidencia nele o fruto do Espírito, ele não vai estar mais debaixo da lei, abençoados, justamente porque ele não precisa mais de nada disso. Ele não precisa mais de nada disso. Vamos ver aqui o que nos diz lá em Hebreus, antes de nós encerrarmos. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Vamos ver aqui o que diz Hebreus capítulo 5, versículo 14, pessoal. É impressionante também essa palavra aqui. Eu vou até terminar a nossa meditação de hoje, reflexão de hoje, com esse texto. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o mantimento, outras traduções dizem o alimento sólido, é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Olha como vive um filho de Deus amadurecido. E ele fala aqui, perfeitos. Perfeitos por quê? Porque quem está em Cristo está perfeito. Quem está em Cristo está perfeito. Não é assim que ele está escrito lá em Efésios capítulo 5, a respeito da igreja de Jesus, ele nos apresenta como sem mácula, abençoada, perfeita, né? Porque estamos em quem? Em Cristo. Então, esses alimentos que nós estamos falando aqui é para os perfeitos. Lembra do irmãozinho que eu comecei a falar essas coisas, mas ele ainda não era amadurecido, não estava exercitado, não tinha os seus sentidos exercitado para discernir entre o bem e o mal. Então, como eu disse que ele estava liberto, não estava sujeito àquelas regras, àquelas ordenanças, enfim, aquilo que o pastor lá estava mandando que ele fizesse para ser abençoado. Como eu disse a ele que ele já era um abençoado antes da fundação do mundo, veja, eu disse a ele que ele era um herdeiro de Deus, tinha todas as bênçãos. Então, abençoado, ele foi se entregar aos vícios, a bebedeira, sabe? Foi entregue, porque ele não era amadurecido para entender o que nós estamos dizendo. Porque o amadurecido, ele recebe esse alimento que é sólido, sabe? O evangelho da graça é o evangelho sólido. Se vocês forem ler Coríntios, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo chega a dizer, irmãos, eu gostaria de falar como amadurecidos, como vocês já deveriam ser, até pelo tempo decorrido. Mas infelizmente, eu ainda tenho que estar falando como a meninos. Com leite vos criei e continuo. Aqui em Hebreus ele está dizendo que o alimento sólido, né? Veja a analogia. A criança ela começa a tomar aquela papazinha, né? Aquele engrossante, aí vai se alimentando, a proporção que ela vai crescendo, e quando se tornar adulto, então o alimento agora não vai ser mais nada daquilo, né? Aquele alimento serviu, mas agora não serve mais, ele agora vai ter alimento sólido. O que nós estamos dizendo quando nós falamos que nós estamos mais debaixo da lei, vocês estão entendendo? Incluindo o decálogo, porque a lei é uma só, decálogo, 10 mandamentos, a lei é uma só. Não estamos dizendo com isso, abençoados, agora o abençoado que tem os seus sentidos exercitados, né? E não estamos dizendo com isso que agora vamos viver de qualquer forma, né? Vamos viver agora na licenciosidade, já que eu não tenho lei. Veja, eu fui liberto da lei, estou em Cristo, certo? Mas não podemos esquecer, abençoados, que
eu estando em Cristo, eu também tenho recebido o Espírito da graça de Deus. Os que se inclinam para a carne, a carne se inclina para o pecado, não é isso? Mas o Espírito, não. O Espírito não. O Espírito assim, cheios de Deus, o Espírito assim, amadurecido, iluminado e cheio do Espírito Santo de Deus, ele se inclina para agradar ao Pai. É uma inclinação natural, não é algo mais que eu vou agora ter que fazer jejuns, orações, sacrifícios para me tornar uma boa pessoa, não. Abençoado, eu sou um com Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória, nos diz a palavra. Então, quando eu penso assim, abençoados, quando eu me alimento dessa forma no Evangelho de Jesus Cristo, quando eu vou para a Bíblia não com medo de Deus, né? aquele temor do Pai, aquela preocupação, e agora aí como é que vai ser, eu tenho que agradar, eu tenho que ouvir lá o pastor, e o que é que vai mandar hoje, porque enfim, né? aquele temor de se chegar ao Pai, ter que ter um intermediário para se chegar ao Pai, não é isso? Então, o homem espiritual, aquele que se alimenta de uma alimentação sólida, aquele que vai na Bíblia para dela extrair a revelação do Evangelho, ele é exercitado, abençoados. Ele é exercitado, ele tem os seus sentidos. Se ele está em espírito, ele tem os seus sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, por isso que não cabe aqui, vamos retornar, por isso que Samuel, o pregador Samuel, ele é tido como pregador da permissividade, porque eu, por exemplo, eu não vou estar pregando uma palavra dessa para filho de Deus, e depois estar preocupado em querer saber como os irmãos estão vivendo, até censurando, saber quem errou, saber quem não errou, para corrigir, né? Para punir até, né? Para punir. Abençoado, um filho de Deus em graça, ele próprio é exercitado, ele tem informação suficiente, amadurecimento suficiente, experiência com o Pai em espírito suficiente, para ele mesmo discernir o que é bom e o que é ruim. Olha, abençoado, sabe o que acontece com a consciência de um filho de Deus amadurecido quando ele erra? Falta paz, falta aquela tranquilidade, ele mesmo sabe. A paz de Cristo seja o árbitro entre vocês, ou seja, o próprio Cristo em mim, o próprio Espírito Santo de Deus em mim mesmo, é quem me corrige, é quem me orienta. Eu não vou dizer aqui aos irmãos, porque eu sou amadurecido, porque eu sou um filho de Deus, eu estou isento de erro, até enquanto o meu último dia, enquanto eu estiver vivendo no corpo de carne, eu estou sujeito a ele. Todos nós estamos sujeitos a ele. Mas isso não quer dizer agora que eu vá alimentar esses erros e vá viver nesses erros, porque, abençoados, eu sou conduzido, eu creio, pelo Espírito do Pai. E os frutos do Espírito do nosso Pai na vida de um filho de Deus é amor, é paz, é longanimidade, é domínio próprio, é fé, é mansidão. E os seus sentidos, eles são abençoados, exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, se não tem sido ensinado isso, se os pregadores, ou por não saberem, né? A maioria porque não saberem, porque também a maioria são meninos. Mas Samuel, você está dizendo que a maioria, a grande maioria, que não prega de acordo com esse Evangelho da Graça, também são meninos. Pode conhecer história, pode conhecer exegese, teologia, pode conhecer tudo sobre Bíblia, mas se não conhecer o Evangelho da Graça e a sua condição de filho e herdeiro do Pai, também são meninos, e a meninice aí é completa, certo? A meninice é completa, é um julgando os outros, é uma má consciência de si próprio, má consciência a respeito do seu irmãozinho, certo? Aqui a palavra de Deus em graça não cabe isso, abençoados. Estamos falando para perfeitos, para pessoas amadurecidas, para pessoas capazes, vamos dizer assim, capazes, que têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal, porque o seu sentido está em Cristo, amém? Amém. A sua mente, a mente espiritual, né? A mente de Cristo, então a sua mente é uma com a mente de Cristo, seus sentidos estão, vamos dizer, conectados com o Pai. Não há preocupação em relação a isso. Não há preocupação. A nossa preocupação aqui, ou melhor dizendo,
não gosto nem de usar esse termo preocupação. O nosso objetivo aqui, então, ao anunciar essa palavra, não é condenar os irmãos, é por isso que eu digo, não é condenar os irmãos, não é apontar erros de ninguém, certo? Não é apontar erros de ninguém. Eu já tenho na minha carne erro suficiente para eu conhecer o bem e o mal. Eu não preciso nem estar conhecendo nos irmãos. Basta cada um de nós nos conhecer a nós mesmos, que aí a gente já vai saber o que é certo e o que é errado. Basta cada um de nós estar exercendo a nossa fé em Cristo, a fé que Deus nos colocou em Cristo, que os frutos do Espírito vai superabundar em nossas vidas, e aí esses erros vão sendo dissipados pela graça do Pai. É esse tipo de filhos de Deus, certo? Que é para esse tipo de filho de Deus que nós estamos destinando essa palavra, pessoal. Nós estamos proclamando essa palavra. Eu sei que para muitos isso aqui não significa nada, até porque não entendem, certo? Outros vão achar que é heresia e outros vão continuar achando que Samuel e todos os pregadores em graça estão pregando permissividade. Mas nós aqui não, abençoados. Nós e nem os filhos iluminados que estão ouvindo essa palavra, sabem que não se trata disso, se trata de uma vida com Deus. Essa é a fé que pregamos, a palavra da graça. Amém? Amém. Amém.